Hoje eu convidei os dois digníssimos senhores que estão ao meu lado para falar sobre cinema e literatura e cinema, roteiro e o que mais nós três quisermos conversar, sendo que quem vai entrevistar, na verdade, o Marçal é o Santiago. Boa noite, Marçal. Boa noite. Boa noite, Santiago. Boa noite. Eu na verdade, falei isso para o Afonso, que eu tinha mais vontade de mediar a mesa do que responder as perguntas, porque, obviamente, o Marçal tem muito mais experiência com roteiro do que eu. Eu comecei os últimos anos a fazer isso. Estou agora fazendo longa, que o Marçal é basicamente meu chefe, meu supervisor. Ele fala isso sim, isso não e tal. Então, na verdade, eu também tenho um monte de dúvidas, um monte de coisas para perguntar para o Marçal sobre esse processo. Que agora eu estou fazendo também. Espero que tenha aí estudantes de cinema que possam aprender com ele, principalmente. Marçal, o foco é o Biofobia, mas antes disso aí, vamos falar um pouquinho do que você já fez, do que já aconteceu, como é que você chegou nesse mundo de roteiro e escapou da literatura espertamente? Não escapei da literatura. Boa noite. Não, eu não escapei da literatura, não. Eu sou escritor. Eu sempre falo, espero no juízo final, estar na fila dos escritores. É o que me justifica na vida. Eu sou o que sou por causa da literatura. Eu não estaria aqui com vocês, certamente, essa noite, se não fosse a literatura, se eu não tivesse me tornado um leitor. O cinema é acidental na minha vida. Eu nunca quis mexer com cinema. Embora eu goste muito de cinema, a paixão pelo cinema surgiu antes. Eu nasci em Amparo, uma cidade no interior. Fui criado numa fazenda até os 6 anos de idade. Eu vi cinema antes de ver televisão. Isso é uma experiência muito rara na vida de qualquer pessoa. Eu fui levado ao Cine Amparo. A gente não tinha televisão em casa, então ver o cinema para mim foi uma coisa muito impactante. Mas eu nunca pensei em trabalhar com cinema por uma razão muito simples. Cinema custa dinheiro, envolve outras pessoas, não depende da sua vontade. É uma profissão de fé. Cinema é um lugar de paixão, é um lugar onde as pessoas fazem por paixão. Quem se meter com cinema pensando em ganhar dinheiro vai colher frustrações. O cinema tem uma mágica que nenhuma outra forma de expressão tem lá o seu lugar, é maravilhoso. Agora, eu gosto de literatura. Eu sou apaixonado por literatura, eu me justifico como escritor. Certamente, se eu parar de escrever literatura, eu paro de escrever qualquer outra coisa. Eu tenho muito prazer escrevendo. Eu virei jornalista por causa da literatura. Eu sempre quis trabalhar com a mídia impressa. Nunca quis trabalhar com televisão nem com rádio, por conta da escrita, porque, para mim, eu acredito na escrita. E o cinema é assim. O cinema um dia veio atrás de mim. O Beto Brandt, um diretor com quem eu trabalho habitualmente, me procurou porque queria adaptar um conto meu. Ele não me conhecia, eu cedi o conto. Ele acabou não fazendo o conto, mas a gente fez uma amizade e aí eu virei parceiro dele com Os Matadores, Ação entre Amigos, O Invasor e por aí vai. Fizemos 8 filmes até hoje. Continuo achando que cinema é uma coisa difícil de fazer. Eu prefiro fazer literatura nesse sentido porque eu não dependo de ninguém. Eu digo que cinema é igual suruba, né? Precisa de mais gente para fazer, não dá para fazer sozinho. A literatura, eu estou em casa, eu pego uma caneta e um caderno, eu escrevo à mão em cadernos, então eu escrevo a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. O roteiro é outra coisa, o roteiro é uma linguagem. Então eu entrei no cinema acidentalmente. O que aconteceu? Fiz um filme, fiz outro, e nunca quis isso como profissão. E, ironicamente, acabei na televisão. Eu trabalho hoje para a Globo, eu escrevo seriados policiais na Globo, meu ganha-pão é o roteiro. Eu virei roteirista, hoje eu tenho que chegar em hotel e escrever roteirista, não tenho mais vergonha de escrever. Antigamente, você escrevia roteirista, ninguém sabia o que era, né? Hoje o roteirista está valorizado, porque existem as séries. Mas eu continuo gostando daquele negócio assim, a imprevisibilidade de fazer cinema. Significa o quê? Você pega um livro aqui e diz, vamos adaptar esse livro. No mínimo, vai levar 6 anos até você conseguir ver isso na tela. Eu digo sobre o cinema brasileiro, a minha frase mais esperançosa sobre o cinema brasileiro é que, quando acaba um filme brasileiro, não sobem créditos, sobem débitos. Então, eu acho que assim, ninguém está brincando no cinema. Essa é uma parte bacana. E aí eu aceitei, por exemplo, trabalhar com o Biofobia, primeiro porque eu gosto do Santiago. Acho que o Santiago é um escritor interessantíssimo, da nova geração. É um dos caras que eu gosto de ler sem nenhuma demagogia, ele sabe disso, já falei até mal de livro dele, segundo ele. Eu achava que eu estava falando bem, para vocês verem como é que as coisas são.
E aí ele está envolvido com o Beto Brandt, que é o meu parceiro habitual na produtora do Beto, a Drama Filmes. Então eu tenho o maior prazer em fazer as duas coisas, fazer uma supervisão de roteiro, que é uma coisa para a qual eu não tenho tempo, mas eu faço com o maior prazer por envolver pessoas que eu gosto num projeto que eu acredito. E você, Santiago? Conta aí. Eu achei curioso o que o Marçal falou, porque eu tenho sempre a sensação, nos últimos anos, aí, que eu tenho trabalhado eu fiz uma série de TV o ano passado para a Globosat também. Os produtores, os diretores, eles sempre têm a sensação de que estão salvando você. Olha, vou tirar você dos livros e trazer você para o cinema. Parece que você subiu um degrau. E eu acho que tem muito escritor também que usa os livros como um trampolim, né, para chegar no roteiro. Eu concordo totalmente com o Marçal. Assim, fazer livro é muito mais gostoso. Você não tem consenso, você não tem orçamento, você pode pôr quantos personagens, quantas explosões, quantos jacarés, zumbis, quantos zumbis você quiser e tal. Você não tem orçamento, não tem consenso, você não tem que você está tudo com você. Por mais que a editora pode falar, olha, muda esse final ou palpitar alguma coisa. Hoje em dia, cada vez menos o editor se envolve, né? No Brasil, o editor quer o livro pronto só para distribuir. Então, é muito mais gostoso. E eu optei também pela literatura basicamente por causa disso. Eu fui aquele jovem que... Eu dirigi um curta na faculdade, porque eu fiz faculdade de comunicação também. Eu tinha uma banda, eu tocava numa banda. Mas eu escolhi a literatura não só porque eu gosto de ler, mas para poder fazer do meu jeito, né? Para poder trabalhar sozinho. Eu gosto de trabalhar sozinho, eu trabalho em casa de forma tranquila. Assim. Então, entrar nesse meio do roteiro também, para mim, é um aprendizado de aprender a ceder e trabalhar em parceria. Né? É raro no Brasil, muito raro, alguém assinar um roteiro sozinho. Mesmo que você assine sozinho um roteiro, vai passar pela visão do diretor, vai passar pelo produtor, o ator. Quer dizer, não é exatamente... Você não vai ver na tela exatamente o que você imaginava. O livro também, é claro, se você escreve um livro e fala que o personagem é bonito, cada um aqui vai ter uma visão do que é bonito e tal. Então, o leitor também está interpretando isso, mas você como escritor, você não tem essa frustração, talvez, de ver o seu personagem que devia, né, que devia ser uma beleza franzina, de repente o leitor imaginou como uma beleza robusta. Então, no cinema e na televisão isso é flagrante, né? As mudanças, as leituras que os outros fizeram do que você escreveu, e você está assinando por elas, né? Você está né, dando o teu selo lá, por mais que algumas coisas você não concorde. E Marçal, existe o livro fácil de se virar cinema, livro difícil de virar cinema? Isso é visual. Eu ouço muito aquela frase: esse livro é tão visual, né? O livro é visual. É preciso situar as coisas, né? O livro precisa da imaginação do leitor. Um filme precisa da atenção do espectador. Isso é básico. Ninguém fica imaginando coisa dentro do cinema e se ficar está fora do filme. O filme é para conduzir a pessoa. A leitura não. A leitura é o lugar que você está sozinho. Ali você mergulha ali dentro e a sua imaginação é que vai dar conta daquilo. Quando a gente fala em adaptar, significa, hoje, eu tenho claro para mim que qualquer adaptação é apenas uma leitura de um determinado livro. Portanto, se dois diretores fazem 2 filmes sobre o mesmo livro, serão filmes necessariamente diferentes, porque cada um estará fazendo uma leitura. Logo, são leituras boas e são leituras que podem não agradar a você, porque cada um lê o livro de uma maneira. Se todo mundo fosse se cada um de nós fosse fazer um filme a partir de um livro, seriam filmes diferentes, porque cada um enxerga o livro de uma maneira. O diretor também enxerga. A única coisa é que ele quer transformar aquilo em produto audiovisual. E aí o meu trabalho como roteirista, eu sempre, quando cedo um livro para adaptação, eu cedo numa boa, eu não tenho nenhum problema, pode trocar tudo, pode mudar o nome. Fidelidade não é um lugar, não é uma coisa a ser discutida quando a gente fala numa adaptação. Eu sei que as pessoas vão ao cinema e falam assim, quando gostam muito de um livro, e saem do filme dizendo, o livro era melhor. O livro é sempre melhor, porque o livro é outra coisa. Então, essa questão de querer enxergar a fidelidade, aquilo... Hoje em dia ainda tem umas coisas que são muito visuais. São feitas já visando ser adaptadas. Então, a distância é mais curta. Porque eu estou falando de cinema não blockbuster, cinema. Por exemplo, vamos lá, o Leon Hirschman vai adaptar um São Bernardo, do Graciliano Ramos. É uma obra-prima. Então, o cara vai fazer um filme daquilo, ele tem que fazer escolhas.
ele não vai agradar gregos e baianos, não tem como. Não vai ter um cara que vai falar, isso aqui é infiel. Então eu acho que assim, você autor, tem de ter a predisposição de ceder. Tem que ter a tranquilidade de saber que vai ser mudado, tudo vai ser diferente do que você imaginou, até porque a leitura que você, autor, faz do livro não é necessariamente a mesma leitura que o diretor faz. Eu cito sempre como exemplo o Garcia Marques. Praticamente toda a obra do Garcia Marques está adaptada. Até o Rodrigo Teixeira tem direito sobre um livro dele. Você vê como é que o negócio é, né? O negócio é forte. Exceto 100 anos de solidão. Exceto 100 anos de solidão. Por 100 anos de solidão, ele pediu, uma certa época, 200 milhões de dólares. Ele pediu para ninguém pagar, esse é o ponto. Ninguém paga 200 milhões de dólares pelos direitos de um livro. Por mais que seja 100 anos de solidão. Por quê? Porque esse projeto é quase inviável comercialmente. Ele vai ter que... Teria que ser um Titanic, uma coisa... Então, o Garcia Marques protegeu aquele livro que ele gostava, embora ele sempre dissesse que ele seria lembrado por outro livro. Ele achava que ele ia ser lembrado por O Amor nos Tempos do Cólera, eu acho. Eu acho que é os 100 anos de solidão, tanto é que ele protegeu esse livro. Esse livro nunca foi filmado, existem cláusulas protegendo o livro, então o cara não quer ver aquele livro adaptado. Então eu sempre recomendo para um autor, se ele não quer sofrer, se ele tem problemas, se ele tem ciúme dos personagens, se ele acha que aquilo é o que deve ser, ele não deixa adaptar. E para o espectador eu digo, se você gosta muito de um filme, de um livro, a ponto de achar que é seu livro, não vá ver o filme. Porque se você está esperando uma coisa que não vai ver na tela. Você escreve, em algum momento, você escreveu Biofobia, os outros livros, pensando que poderia ter esses ingredientes mais visuais para virar cinema? Pensei, na verdade pensei. Eu fiz essa série que eu escrevi para a Globosat, que chama Passionais, que é uma série de crimes passionais, que passou ano passado, não sei se está reprisando. O produtor, que ficou um grande amigo meu e tal, ele falou, mas que mais? Você tem algum livro que daria um filme ou uma série e tal? Eu tenho um outro livro que está vendido para o cinema, que chama Feriado de Mim Mesmo, mas que a gente não está envolvido. Está com o Rafael Primo, entreguei para ele que vai adaptar, ele que vai fazer tudo. Mas fora esse, eu tenho um livro que é narrado por um jacaré, não sei aqui quem conhece minha obra, mas eu tenho um livro que é narrado por um jacaré, tanto que são 7 adolescentes protagonistas, são livros inadaptáveis, assim, e conforme eu fui trabalhando em roteiro, eu falei, putz, podia fazer um livro mais adaptável, né, com uma trama, assim. O Biofobia eu já escrevi, eu já estava fazendo roteiro mais profissionalmente e já escrevi sim pensando. Eu escrevi pensando que se fosse possível adaptar, mas eu não escrevi como roteiro. Então, porque a graça de fazer um livro é você explorar o que você não pode explorar no cinema, na TV e tal. Então, todo o discurso interno do personagem, né, toda a parte psicológica dele é algo que só tem no livro. Mas eu já fiz uma trama que daria para ser adaptada, inclusive para o teatro. Eu já escrevi o livro pensando... Eu escrevi o livro já em mente de poder ser encenado com 3 atores. Quem lê o livro pode ver que, não sei quem leu, mas pode ver que nunca tem mais do que isso em cena no livro. Tem vários personagens, mas eles vão em volta, eles entram e saem da casa. Então dá para fazer com 3 atores, o principal e os outros 2 se revezando em vários papéis, uma mulher e um homem. Então eu já escrevi sim pensando, explorando as possibilidades. É engraçado porque eu adaptei para o teatro também, né, ainda não foi montado, mas cada um eu podia usar uma linguagem, né? No livro ele tem toda aquela coisa psicológica interna do personagem e tal. No cinema a questão é o que acontece mesmo objetivamente, os atos. E o teatro talvez seja mais próximo do livro, porque, né, os monólogos internos do personagem podem ser verbalizados, né? Esta casa não é minha, esta casa nunca foi minha, a casa da minha mãe, não cresci aqui. Isso você não vai colocar no cinema. Está no livro e está no teatro. Então, sim, eu já escrevi pensando nessas possibilidades, mas também possibilidade de explorar essa mesma história de diversas formas, de acordo com o meio que eu estivesse escrevendo. Marçal, e a história do roteiro adaptado e o roteiro original? Qual que você curte mais? Você imagina fazer um roteiro sem livro? Eu escrevo um roteiro original por semana para a série. Então virou um negócio que você tem que criar algo naquela... Adaptar, eu acho que não tem muita... Cada um tem um tipo de dificuldade. O roteiro original, eu tenho a impressão que você... Eu nunca parti para um roteiro original.
Escrever um roteiro original de cinema nunca me passou pela cabeça, porque é aí que eu falo que eu sou escritor. Qualquer ideia que eu tenha, eu penso assim, dá um conto, dá uma novela, dá um romance. Eu nunca penso dar um roteiro. É necessário que eu escreva aquilo de forma literária para que um diretor veja e diga, quero filmar isso. Aí eu vou pensar naquilo do ponto de vista audiovisual. No seriado é diferente, porque é o seguinte, o seriado ele tem um tipo de construção técnica diferente de um filme. Você tem um grupo de personagens que você vai praticamente repetir histórias com aquele grupo de personagens. Então, é uma coisa seriada mesmo, é uma cultura diferente. Então, o longa não. O longa é uma coisa como você tem que pensar o longa diferente. Eu acho que roteiro de cinema e roteiro de seriado são duas coisas muito distintas. O seriado tem aquela coisa, você tem que pensar um arco central, que seria a história principal que vai ser contada ao longo dos X capítulos. Aí eu tenho que contar uma história por dia, para manter o espectador preso, que é hoje a linguagem dos seriados americanos. O cara tem uma história central que vai ser contada ao longo de todo o seriado, mas ele tem, para quem assiste avulsamente, se você assiste o 5º episódio, você pode não entender tudo, mas você tem pistas do que está acontecendo e fica satisfeito com aquilo que você está vendo. Você viu um episódio, começou, tem meio e tem final. Essa é uma técnica de escrever que você não usa no longa. O longa hoje, eu estou falando de longas que não saem do... que eu sento com diretores e produtores que não estão pensando em mercado. Isso é importante. Porque você pode sentar com um produtor que fala para você, olha, nós vamos fazer um negócio, porque está na moda filme espírita, nós vamos fazer o nosso filme espírita para ganhar dinheiro. Então o cara já está numa outra... Esse tipo de trabalho eu não aceito. E ele pode já fazer o longa pensando num arco também, numa franquia, né? Um Jogos Vorazes, uma coisa assim. O cara, hoje, eu escuto muito menino falando, estou fazendo uma trilogia. Eu estou tentando escrever um livro, faz 10 anos, um só, não é trilogia nenhuma. Então, como trilogia, né? A minha filha faz fanfiction. Ela escreve fanfiction e tal. Outro dia ele mostrou um negócio que tem 700 páginas. Eu fiquei verde de inveja. Eu falei, cara, eu para escrever uma página, uma luta, uma loucura, né? Então hoje, são questões muito diferentes. Então, o cinema que eu falo para vocês, o cinema que eu gosto, hoje em dia ele tem muita dificuldade para ser exibido, ele é pouco visto, ele é um cinema que quando você sai do filme você está diferente de quando você entrou. Eu não tenho nada contra o cinema de entretenimento, o blockbuster, eu acho maravilhoso. Mas eu, pessoalmente, gosto de ir ao cinema para ter alguma coisa para dialogar. Não quero só comer pipoca e ver o cara correr do monstro. Isso eu não gosto. E, Santiago, você acha que está tendo alguma tendência que deve ser marcada agora na literatura? Na literatura, eu não consigo identificar tão forte assim. Sempre me perguntam qual que é o traço da minha geração. Acho que primeiro você tem que dar uma afastada para você, né? Daqui a 30 anos a gente vai falar, nossa, todo mundo escrevia sobre uma coisa que a gente está imerso agora, então a gente não consegue identificar. E depois que eu mesmo estou inserido, então é difícil. Eu acho, tem alguns traços assim que eu entrevista que eu dei para a CBN, inclusive sobre esse papo, e eu escrevi uma matéria na Folha sobre isso, que é uma tendência de fugir dos grandes centros, né? Eu vejo muitos autores da minha geração e um pouco mais velhos até, né? Começando com o livro do Galera, o Barba Ensopada de Sangue, a Simone Campos com A Vez de Morrer, que acho que é o grande livro com essa tendência, o Rafael Montes com Dias Perfeitos, Marcelino Freire com Nossos Ossos, todos os romances de sair da fuga da cidade, reencontrar as raízes rurais ou o campo, e é um campo nada bucólico, né? Não é um campo romântico, é um campo perverso. Biofobia está bem inserido nesse contexto. Acho que é porque todos nós estamos tão mergulhados no universo urbano, essa coisa de literatura urbana, já uma coisa que não faz sentido. Então, tem essa busca, acho que, por novas paisagens. É um traço que eu identifico. Já mediei, inclusive, mesa, né, sobre esse tema e tal. O que eu sinto não tanto na literatura, mas que no cinema e na televisão já está se fortalecendo, felizmente, é a série, o cinema de horror brasileiro. O thriller, o terror, o suspense, né? A Globo agora está com essa noiva cadáver deles, que é A Morte Amo. Eu estou com 3 argumentos. 3 diretores me pediram argumentos de história de terror para cinema. Então é uma tendência, e eu, por sorte, eu trabalho com isso há algum tempinho, então estão me requisitando, né? A própria série que eu fiz para a Globosat, que a gente escreveu faz 2 anos, tem essa coisa de thriller, assim, de crimes passionais, tá, humor negro.
Então é uma tendência que vamos ver se vira, porque o Brasil não tem uma tradição de cinema de horror. Eu posso dizer que assim, eu sou um estudioso do gênero, gosto muito do terror. Recentemente eu fiz um curso sobre história do cinema do horror e história do cinema do horror no Brasil também, com o Carlos Primati, que é um jornalista bem especialista nisso. Leio livros sobre, né, todos esses dark sides do Evil Dead, do Massacre da Serra Elétrica, todos esses bastidores, como são feitos esse filme, como funciona o gênero. É algo que eu estudo muito. Então, eu vejo com bastante entusiasmo que isso tá uma efervescência no Brasil. Vamos ver se vira em termos de público e tal, porque ainda não é um sucesso, obviamente. Você acha disso, Marcelo? O horror, sempre, o terror, né, fica muito na moda em tempo de crise, né? É uma curiosidade. Vocês podem olhar, pode estudar, você vai ver isso. É uma coisa curiosa. Eu acho que é um pouco... Você sai do cotidiano muito, muito duro e vai para o reino da fantasia. E todo mundo gosta de levar um sustinho, né? Um filme de terror, ele tem essa possibilidade de extrapolar o gênero, né? Ele sai do gênero e se torna marco. Cheio de exemplos. Mas uma coisa que se discute muito, que eu sempre discuto, é que o Brasil não tem menor tradição no fantástico, né? Tem nem na literatura e tal, tem poucas coisas que dão certo fantástico, mais no terreno juvenil e tal, infantil. Então, talvez esse terror brasileiro, para vingar, ele tenha que fugir, seja um terror mais psicológico, caso biofobia, ou, né, a gente tem que ir para o thriller, para o terror, para o suspense, mais do que fantasmas, assombrações, assim. Você vê o Zé do Caixão, que é o grande exemplo do terror nacional, não sei se vocês conhecem, mas quem conhece, o Zé do Caixão não é um monstro, não é um fantasma, não é um vampiro, é um cara que está negando o sobrenatural o tempo inteiro, né, que fala não existe amor, não existe Deus, não existe o diabo, que zomba da religião. Então, talvez uma forma do terror vingar no Brasil também seja fugir do fantástico. Eu estou escrevendo uma série nesse momento que é uma série de terror. É uma série de horror, terror, é algo fora do normal. O urbano, sobrenatural. O rural, como ele estava se falando da tendência. Rural. Engraçado também. Nós já tivemos envolvido com o terror rural. Lembra do Chupacabra? Nós tentamos fazer um filme sobre... Uma vez ele me envolveu num negócio que é um Chupacabra. A gente fez um argumento de um filme de Chupacabra. Fiquei anos escrevendo roteiro e tal. Mas nunca saiu, né? Espero que... Não, acho que felizmente, né? O Chupacabra. Por favor, né, moçada? Eu não acreditei muito naquilo ali, não, porque eu tenho teses sobre cinema. Eu sou fã de cinema de terror, mas não estudioso, nunca. Não sou estudioso de nada. Na verdade, eu gosto de filme de terror. E eu digo sempre que eu tenho a teoria do monstro. Que a teoria do monstro diz o seguinte: num filme de terror, vamos falar de cinema só, você não deve mostrar o monstro. Porque você não mostrando o monstro, fica o monstro na cabeça de cada um. Esse é o grande barato. Isso assusta, o desconhecido assusta. Se você mostra o monstro, é muito bonitinho, então tem sempre alguém, 15 minutos de monstro na tela, alguém fala, coitadinho, é o Frankenstein, sabe? Então o filme de monstro para valer não pode. Eu falo, chama o fecho eclair do monstro. Você vê o fecho eclair do monstro, perdeu a graça. Então você é o Alien. O Alien, você não vê o Alien, é o primeiro Alien. Você vê mal. Aquilo ali tem um poder sobre a cabeça do espectador. Eu acho maravilhoso. A história do tubarão, o primeiro tubarão não aparece. O tubarão não aparece. O tubarão tem meses sem entrar na água. Tem que aparecer no final para não frustrar. Não, no final, eu acho assim, eu não sou sacana. Porque tem cara que, para economizar o orçamento, baixo orçamento, não mostra o monstro, simplesmente. Acaba o filme, ainda tem nego que sai do cinema falando assim, eu acho que vai ter o 2, né, continuação. E não é, faltou grana mesmo para mostrar o monstro, porque o monstro era muito feio. Então, eu acho assim, é um gênero que tem que ser muito bem cuidado, porque o ridículo espreita ele a cada momento. É um problema. Você faz um filme de ação, ele é meia boca, ok. Você faz um filme de amor, é meia boca. O filme de horror, se ele não assustar, se rirem do monstro, atolou. Acabou. Dá uma risada do monstro, daí é Ivan Cardoso. É terrir. Né? Outra história. Então eu acho assim, para fazer o gênero, e é caro. Eu sei porque nós estamos fazendo um negócio na Globo que é muito caro. Qualquer coisa de efeito especial é caro. E aí a vantagem é que hoje você faz tudo, né? Eu sou do tempo que estava escrevendo roteiro, você falava assim, entram em cena 2 camelos, o produtor gritava lá da cozinha, 1 camelo, cacete, 1 só, porque não queria 2. Hoje você põe assim, passa a manada de elefante. Passa a manada de elefante. A manada de elefante passa e convence você, porque hoje a tecnologia permite isso. Então, talvez também a coisa do avanço tecnológico. Hoje, por exemplo, o efeito especial feito no Brasil não fica devendo nada para americano. Hoje tem cara com muita capacidade aqui. O pessoal da animação, o pessoal é forte aqui. Então, talvez essa ferramenta também coloque o gênero na perspectiva de baratear e fazer. Porque o Zé do Caixão, por exemplo, ele percebeu de imediato que ele não teria grana. Ele fez o que ele podia fazer. Mas eu acho hoje, você pegar um filme de terror de qualquer... Imagine,
do leste europeu, tem grandes filmes de terror lá, baratos e feitos com talento e competência. A Espanha tem todo um pessoal que cuida do terror lá. O México tem uma parte de terror bacana. Então eu acho que dá para fazer. Talvez o Brasil... Narcotráfico, então, né? Aí já extrapola, né? Eu tenho até uma curiosidade. Eu trabalho com o Fernando Bonassi, que é um grande escritor de livros policiais. E o Fernando Bonassi estava interessado no tema dos narcotraficantes mexicanos. Eu tenho muita amizade no México, tenho muito contato no México, vou muito ao México. Eu tenho amizade com o juiz federal do México que cuida de deportação na fronteira, que cuida dos narcos também ali. Então, o Bonassi pediu para ele, eu apresentei ele ao Bonassi, e o Bonassi pediu para ele um conjunto de fotos do que os narcotraficantes fazem com as vítimas, para ele se inspirar para escrever um texto. Ele viu até a foto número 5, devolveu, falou, não quero ver. Então, eu acho que assim, o horror depende de que horror nós estamos falando. Eu falo sempre, hoje em dia você mostrar no cinema alguém morrendo, uma pessoa morrendo, é banal, porque você vê isso na rua o dia inteiro. Eu acho muito mais forte hoje no cinema você mostrar um animal morrendo. É uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas. A curiosidade, vai a título de curiosidade isso. Tem muito mais força, muito mais impacto você mostrar um animal morrendo no cinema do que uma pessoa. Eu acabei de ver esse filme turco, que tem um cavalo sendo maltratado e tal, o cinema inteiro se escandalizou. Eu pensei, matou o menininho, ninguém deu bola. Então, eu acho que assim, esse tipo de sensibilidade a gente tem que estar atento quando a gente faz cinema. Se você quer assustar alguém, você tem que pensar o que é que realmente assusta as pessoas. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade. A Paulinha está com o microfone ali. Nós vamos sortear os livros hoje, Paulinha? Então, quem quiser preencher as fichinhas que estão aí na mão, a gente faz sorteio dos 2 livros que estão aqui. Quando vocês pensam aí, deixa eu perguntar para o Marçal. Você acha que teu trabalho de roteirista te acrescentou? O que acrescentou ao seu trabalho como escritor? Eu nunca tive medo de que... Porque às vezes as pessoas têm um pudor de que a literatura seja atrapalhada pelas coisas que você faz no dia a dia. Então, me diziam quando eu era moleque, não vai trabalhar com jornalismo, vai fazer outra coisa, texto esteriliza. E eu sempre achei o seguinte, a literatura, nesse sentido, ela é aberta a toda forma de contaminação que acaba fortalecendo ela. Então, o cinema influencia a literatura, o teatro influencia a literatura, a televisão influencia, a internet está influenciando a literatura e, na verdade, está revigorando ela, porque ela é maior que tudo isso. E ela também troca. Então, eu acho que o meu trabalho como roteirista foi muito bom para mim, porque te permite explorar certas coisas que eu não exploraria na literatura. Por exemplo, tem certos temas que eu não trataria na literatura e eu tenho a oportunidade de tratar escrevendo em série. Sabe, isso me dá muito prazer. Porque um livro, eu cada vez mais penso isso, é muito visível que você não escreve muitos livros durante a sua vida. Você escreve um determinado número de livros. Os grandes temas que te interessam, tem um momento que você, para sentar para escrever, quando a gente é jovem, o que a gente quer é escrever. Escrever muito, quantidade. Quando a gente vai envelhecendo, a gente percebe uma coisa. O grande cara que tem que ficar satisfeito quando se escreve é você mesmo. Isso fica muito patente. E aí a gente se tornou exigente, porque a gente lê os grandes, lê os caras bons, e a gente não chega no chinelo deles. Então, eu cada vez tenho mais dificuldade para escrever e me agradar. Mas você escreve à mão ainda? Eu escrevo à mão ainda. Escrevo à mão, eu adoro escrever à mão. É cachaça. Não tem nada de diferente, não é... Eu lembro que o Graciliano escrevia à mão. Eu conheço um monte de gente que escreve à mão. Eu aprendi a escrever à mão e melhorei minha letra, essa é uma vantagem, ó, num momento em que é o seguinte, eu morava com os caras, eu dividia uma casa com os caras e cada um trabalhava num horário mais maluco que o outro. Um era médico, outro trabalhava no correio e eu trabalhava de repórter. E acontecia o seguinte, eu chegava de madrugada em casa, era o horário que eu tinha para escrever, e era máquina de escrever naquele tempo. Eu não ia bater a máquina de madrugada e acordar os caras. Eu tinha uma Hamilton, uma Olivetti. Aquele cacete, né? E aí o que acontecia? Eu comecei a escrever à mão, precisava entregar o texto, comecei a escrever à mão. Então, hoje, por exemplo, literatura, eu escrevo à mão. Eu tenho meus cadernos lá. Roteiro, evidentemente, eu escrevo diretamente no computador, até porque tem programas para isso, né? Você tem programas específicos para isso. Eu acho que quando você escreve roteiro, principalmente televisão, você não precisa ter uma intimidade tão grande com o assunto, né? Literatura, você tem que viver como aquele personagem, você tem que conseguir encarnar, ter uma relação. Um episódio de uma série de TV, você pode escrever, né, a série que eu escrevi, um dos episódios, o personagem era um policial, então não tem nada a ver com o universo. Eu jamais conseguiria escrever aquilo em livro, entrar na cabeça daquele sujeito. Mas a minha experiência foi diferente, cara. Eu achei o seguinte, eu achava isso também, que a série me permitiria ficar um pouco na margem, não precisa aprofundar, mas eu caí do cavalo quando eu fui fazer. Sem aprofundar, você não consegue. Quando você vai fazer uma série, 12 episódios, 15 episódios, 20 episódios,
te exige um grau de entrada no personagem, no universo do personagem. Por exemplo, eu fui fazer pesquisa na Polícia do Rio e na Polícia de São Paulo para escrever o Força Tarefa. Não deu a invenção? O que eu sabia não servia. Por exemplo, eu já não conhecia mais armas. Parece bobagem, mas você vai conhecer a arma, você vai atualizar em arma. E aí começa a ver. Por exemplo, eu fiz uma série que era uma série de investigativa da polícia. Eu já não conhecia os métodos da polícia científica, então eu fui na polícia científica. Eu fiquei uma semana fazendo curso com os caras, entendendo como é que o cara investiga uma cena de crime. Então, esse aprofundamento te dá mais tranquilidade para escrever. Não é necessário, até porque quando você escreve livro também não é necessário. Você não precisa matar ninguém para escrever sobre um assassinato. Você não precisa viver nenhuma experiência. O grande escritor é aquele que sabe que a imaginação dele é o mundo. É isso, é a solidão mais povoada que existe, é a solidão de um escritor. Mas tem que saber também até que ponto a imaginação supre, ou até que ponto precisa o Chico Buarque conta uma história, mais, né? O Chico Buarque conta uma história maravilhosa aqui sobre o Budapeste. Quando ele escreveu Budapeste, ele fez uma pesquisa para descobrir um cigarro, uma marca de cigarro que ele citava que o personagem lá em Budapeste fumava, e citou um jornal. Ele fez uma pesquisa porque o cara publicava um anúncio no jornal num domingo lá. Quando ele foi para Budapeste, o livro foi traduzido lá, um jornalista falou para ele, que engraçado, né? Você está mencionando no seu livro um cigarro que não é fabricado há mais de 30 anos. O jornal onde publica o anúncio não circula aos domingos. No entanto, a rua que você descreveu, venha ver, a rua era igualzinha, ele nunca tinha visto a rua. Então tem uma mágica na literatura, tem um lugar da literatura que não tem explicação. Está aqui à direita. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Eduardo. Eu queria fazer uma pergunta para o Marçal. Estou pressupondo que você começou a escrever roteiros para cinema antes de escrever para a Globo. Então a pergunta parte desse princípio. Comparando como você escrevia roteiros, que eu imagino que devessem ter uma certa liberdade em termos técnicos, e comparando isso com a forma que você escreve agora estando na Globo, apesar de eu não escrever roteiros para a Globo, eu imagino que exista uma, vamos chamar de burocracia, consistindo de técnicas, formatos, prazos, temas, uma coisa toda, digamos, uma outra palavra também, vamos colocar entre aspas, profissional para se escrever. Como é que você compararia esses dois processos? O cinema é bem diferente. No cinema você escreve um roteiro, pode passar 6 meses, voltar a mexer naquele roteiro. Naturalmente você mudou a maneira de ver aquele roteiro, você mexe nele, você melhora ou piora, não sei, depende. Dali 1 ano você tem condição de mexer naquele roteiro ainda. Conversa com outras pessoas que leem aquele roteiro, fazem trocas, você volta e interfere no roteiro. Tem todo um processo que é mais ou menos o ciclo de produção de um filme, que é 5 anos. Outra coisa diferente é fazer uma série que você começa a produzir roteiros numa dinâmica totalmente diferente. O primeiro aprendizado para mim foi escrever roteiro todo dia, que isso eu não fazia. Eu escrevia roteiro de cinema assim, você trabalhava 2 semanas e parava. O diretor ia para casa, escrevia um trecho, escrevia outro trecho. Eu produzo a partir das 9 da manhã até as 4, 5 horas da tarde. Eu tenho que fazer isso porque está sendo esperado lá. Quanto ao quesito liberdade, isso é uma coisa importante para mim. Eu recusei 2 convites da Globo antes de aceitar o 3º convite. O primeiro porque não me interessava, não me pareceu que eu teria liberdade para fazer o que eu queria. O segundo era um convite para escrever novela. Eu não sei escrever novela, adoraria saber. Agora já não tenho nem mais idade para enfrentar uma novela fisicamente, que a novela é um processo completamente diferente da série. A 3ª vez que eles nos chamaram, eu disse de cara, se for para fazer determinada coisa, eu não vou fazer, não tenho vontade. Não tenho vontade. Eu gosto de uma certa liberdade na hora de criar. É importante para mim. Eu não quero ficar... Eu nunca quis ser roteirista, eu não estava no mercado. Quando eu comecei a fazer os filmes para o Beto Brant, eu vivia do jornalismo, como freelancer, e continuei vivendo do jornalismo, que me pagava muito bem, eu estava feliz. Vários diretores me procuraram para fazer filmes, ou eu não aceitei porque eu não me interessei pelo projeto, ou porque eu não respeitava a obra do diretor. Eu não queria ter que nem um amigo meu que fez 20 filmes, ele não foi em nenhuma pré-estreia, porque ele falou, tenho vergonha dos filmes, no que foi transformado. Eu prefiro trabalhar com caras em quem eu confie. Eu trabalhei com 3 diretores que eu gosto muito, que é o Beto Brant, o Heitor Dália e o Marco Rica. Eu respeito muito o resultado disso, eu vou a uma retrospectiva da obra deles, eu vou assistir. Então, quando eu chego na Globo, o convite da Globo era o seguinte, era muito simples. Nós queremos fazer uma série policial. Nós não sabemos o que é. Você vai nos dizer. Nós só queremos que seja uma série brasileira, contemporânea, e que se passe no Rio de Janeiro. A única coisa que nós pedimos. O que é?
Eu não sei. Eu fazia muito tempo que queria escrever sobre o serviço reservado da PM, que é a polícia secreta dentro da polícia, que hoje é a corregedoria. É a polícia que investiga a polícia. Porque, na minha experiência como repórter policial, eu tive contato com o serviço reservado uma vez e vi o seguinte, curioso, eram policiais cabeludo, barbudo, o cara parecia um mendigo. Por quê? Porque para que os outros policiais não soubessem que ele era policial. Então, esse universo me interessou. Então, eu pude contar uma história que eu queria contar. Então, essa liberdade dentro da televisão, apesar de não parecer, eu tenho total. Eu nunca recebi da Globo nenhuma orientação. Esse tema não pode ser tratado, não pode escrever isso, não pode escrever aquilo, até porque eu estou no chamado terceiro horário de dramaturgia. A partir das 11 da noite entra no ar. Só os inocentes já estão dormindo, digamos assim, né? Então, eu tenho uma certa liberdade para falar. É claro que eu tenho consciência que eu estou na televisão. Eu não posso perder isso de vista. Eu não estou no cinema. O cinema permite você tratar qualquer tema. A televisão não permite porque ela entende o seguinte, ela tem um público, é claro quem é o público, é muito claro, você sabe até quantos estão te assistindo. O cinema não tem. O cinema você nem sabe se você vai ser assistido, é muito diferente. A televisão, os caras sabem direitinho. Aqui, é incrível, né? O primeiro ano que nós fizemos a série, no ano seguinte nós fomos chamados para uma reunião maravilhosa, que foram 3 dias de reunião com espectadores. Eles selecionam os espectadores por classe social, etc., etc., e montam grupos de discussão. E você assiste isso protegido por um vidro. Eles não veem você. Então, eles falam o que quiserem da série. E é uma experiência maravilhosa, porque eu entendi que o que a gente escreve é interpretado... Você acha que o cara viu daquela maneira. Foi um grande aprendizado esses 3 dias, eu percebi que o público é uma coisa insondável. Tinha cara que falava assim, lógico, é bacana, eu adoro o Força Tarefa, porque eu sei que os autores se baseiam em histórias reais. E eu, uau, como história real? A gente quebra a cabeça a semana inteira para escrever lá, inventando. Que história? Então, o espectador, ele tem uma interferência nesse projeto. Então, a televisão tem isso. O cinema não. O cinema você não sabe o que vai acontecer. Você nem sabe se o filme vai ser feito. Essa que é a grande verdade. Marçal, vou te fazer uma pergunta canalha. Canalha. Se você ganhasse 50% do que você ganha na Globo, só escrevendo literatura, você largava a Globo? Eu largo a Globo por outro motivo, bem mais fortuito que esse, porque não é a grana que me mantém na televisão. Se eu não trabalhar na Globo, vou ter que trabalhar em outra coisa. Eu adoro fazer o que eu faço, fazer o roteiro. Agora, eu não faço mais ou menos literatura por falta de grana, porque eu sempre levei a minha vida dessa forma. Eu sempre acreditei que literatura não ia pagar as contas em casa. Eu nunca tive essa ilusão. Eu sou de uma outra geração, evidentemente. Eu tenho 57 anos, eu comecei há mais de, há 40 anos eu escrevo. Então, naquele tempo, a história era a seguinte. Meu pai, por exemplo, me falava assim, escritor não é profissão. Então, eu fui ser jornalista. Isso me permitiu, ao invés de me dar angústia, daquela assim, puxa, como eu vi muitos escritores que eu conheci, tinha aquela angústia, puxa, eu queria viver da literatura que eu faço, não sei o quê. Eu, ao contrário, nunca quis viver da literatura que eu faço, porque me permitiu uma liberdade de escrever o que eu quiser, quando eu quiser. Por exemplo, eu não publico livro há 10 anos. Eu não tenho nenhum problema com isso. Então, eu estou feliz, estou escrevendo um livro lá, a hora que ele ficar pronto eu publico. O problema é que quando você vive de literatura, você tem que publicar um livro a cada 6 meses. E eu tive uma experiência fundamental na minha vida que me mostrou que eu estava certo. Eu fui convidado pela editora Ática para participar da coleção Vagalume. É possível que alguém tenha me lido aqui. Eu publiquei um livro chamado A Turma da Rua 15. Deve ter gente que leu isso aqui, certeza. O livro vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Eu fiquei todo empombado na época, quando eu tinha vendido 600 mil exemplares, fui falar com o Marcos Rey. Falei, Marcos Rey, meu livro vendeu 600 mil exemplares. Ele olhou para mim e falou, os meus nunca vendem menos de 3 milhões. E eu, legal, bacana. Então, naquele momento, eu poderia ter me profissionalizado como escritor, porque as tiragens eram muito altas, os livros são adotados em escola, são livros com vendas constantes. Se você tiver, como dizia meu editor na época, uma carteira com 5, 6 títulos vendendo, você pode viver de literatura. Eles estão sendo reeditados agora, você pode sair da Globo. Não, quisera eu. Não, eu não tenho essa angústia. Então, para mim, foi assim, vender bastante. Pô, a Turma da Rua 15 vendeu mais de 1 milhão. Eu quero, na verdade, escrever as histórias que eu gosto de escrever, sem ninguém. Está na moda, não sei o quê. Não me interessa. Eu, por exemplo, me chamam de escritor policial. Eu acho ótimo. Mas nem toda a minha obra é literatura policial. Então, assim, o que eu gosto mesmo é de estar feliz comigo mesmo. De tentar, honrar aquele moleque de 14 anos que eu era lá em Amparo, e um dia eu disse, vou ser escritor. Eu quero poder olhar para esse moleque no espelho e falar, pô, eu estou cumprindo o que eu prometi, sabe? Porque o problema é o seguinte, você se torna escritor.
há uma série de exigências. Hoje, por exemplo, os festivais, as festas, o escritor mudou. Do meu tempo, ninguém chamava o escritor para festa nenhuma, nem festa de aniversário de criança. Hoje é um tal de feira, não sei do quê. É lindo, porque tem gente vivendo disso. É uma outra forma de você falar da sua obra. Ajuda você a pensar a sua obra. Tem uma série de... desmitifica a figura do escritor. Porque eu, quando era moleque, ficava pensando assim, o escritor vive numa torre de marfim, uma coisa... Mentira, o escritor é um trabalhador como outro qualquer. Tem os mesmos problemas e trabalha, cuida de um zoológico invisível, digamos assim. Tem uma pergunta ali? Tem. Boa noite, meu nome é Geisa. Eu queria perguntar para o Marçal, você comentou, voltar a falar de adaptação de literatura para cinema, você comentou que o escritor tem que entregar a obra sem pensar na fidelidade do roteiro, né? Mas quando você é o roteirista, existe um limite, né? Se a gente está tão livre assim, como que a gente tem que pensar na hora de adaptar? Outro dia um desafeto meu me perguntou, ele odeia os filmes do Beto Brandt, ele me perguntou quanto você ganha para ajudar a estragar seus livros. Eu acho o seguinte, eu quando entrego é isso mesmo, não existe limite, você tem que entender o seguinte, quem é o diretor com quem você vai trabalhar? Primeira coisa, você confia nele, você viu a obra dele, é o primeiro filme dele, tem uma série de questões. Eu sou assim. Se eu confio na obra do cara, ele vai me dizer, eu vou perguntar para ele qual é o filme que você vê aqui no livro, porque eu não vejo filme nenhum em livro, eu vejo o livro como livro. Uma única vez na minha vida, eu peguei um livro e disse, dá um bom filme, porque eu estava procurando um livro para adaptar, que era O Cheiro do Ralo, do Lourenço Mutarelli. Eu estava procurando um livro para adaptar, trombei com O Cheiro do Ralo e falei, isso aqui é bom para nós. Chamei o Heitor adorou, adaptamos. Mas fora isso, eu leio um livro, pode ser o livro mais visual do mundo. Eu termino e ponho na minha prateleira. Você não é assim? Quando você lê livros dos outros autores pensando em possibilidades audiovisuais? Eu tenho muito o contrário de ver filmes e falar, nossa, eu queria ter escrito isso num livro. Assim. Ao filme. Você poder se desdobrar desdobrar dentro do personagem. Acontece isso muito comigo. Assim. Voltando à pergunta aliás, a indagação do Marçal para você. Chegou no momento do seu segundo, terceiro livro que você necessitou de ir para a pesquisa, onde a imaginação acabou? Não, tem vários tipos de pesquisa. Mastigando Humanos, que é um livro narrado por um jacaré, eu mandei uma porção de perguntas absurdas para um biólogo e tal, porque, claro, é um jacaré que fala e tal, mas eu queria que ele fosse um jacaré mais universo Marvel do que o universo Disney, né? Porque Disney os patos falam, Mickey fala e tal, mas ninguém explica por quê. Marvel, se o cara sobe na parede, eles vão explicar, olha, é uma coisa radioativa. Né? Eles têm uma busca mais racional. Assim. Então, sempre fiz pesquisas pequenas e tal, mas eu nunca necessitei de mergulhar em outro universo, porque eu não escreveria... Né, tem um pouco isso de as pessoas falarem, os escritores só escrevem sobre si mesmos e tal. Enfim, eu estou escrevendo em primeira pessoa de jacaré, num jacaré, mas é um personagem, eu preciso encontrar como que eu me comunico com ele, como eu consigo vestir aquela pele, né? Se eu for escrever, sei lá, eu poderia escrever sobre a história de um menino que vive na favela e as pessoas podem falar, que legal, ele está tratando... Mas também, ao mesmo tempo, ia ser falso, entendeu? Então, acho que o desafio é encontrar personagens que não são exatamente eu, mas que eu consigo vestir a carapuça, literalmente. Agora, então fala um pouquinho da adaptação. Literariamente. Até o momento, até agora, vocês não falaram da adaptação da Biofobia. Bom, vocês não conhecem Biofobia? Biofobia é um livro que foi lançado ano passado, contando um pouco dos bastidores. Eu gosto muito do Beto Brandt, gosto muito dos filmes dele e tal. Gosto muito do Marçal também. Sempre falei bem dos livros dele, nunca acabei com o livro dele no jornal. Eu tinha lançado Biofobia, que eu já tinha escrito com uma trama que falei, eu acho que isso dá um filme, já escrevi pensando nisso dá um filme. Encontrei o Beto Brandt na casa de nossa amiga Marcia Tiburi, eu estava meio bêbado, eu falei, Beto, quando você vai fazer um filme de um livro meu, não sei o quê. O Beto falou, porque eu não sei. Vou revelar aqui certo preconceito da parte dele. Ele achou que eu, por ser homossexual, só escrevia coisas gays. Meu livro era um gay. Falou? Ele falou isso? Mas a sua literatura é mais gay. Eu falei, não é. Eu sou mais do terror do que dos gays.
Biofobia é um livro bem hétero, machista até, né? É um livro bem machista. É um livro bem machista. E eu falei, não, eu vou te mandar meu livro novo e tal. Um mês depois ele falou, gostei muito do teu livro, não tenho dinheiro para te pagar os direitos, mas vamos escrever no PROAC, que se a gente ganhar o PROAC, você fica com a grana do roteiro e tal, e depois, quando a gente for produzir, a gente paga os direitos. Eu fiz todo o projeto do PROAC, o Marcel Aquino entrou lá como supervisor, lá estava o nome dele e tal. Um mês depois disso, a gente ganhou o PROAC, que foi uma boa grande roteiro, já pagou, já fui para Bali. E agora estamos lá, já tem uma primeira versão do roteiro, estamos indo atrás da captação. Foi meio isso. 5 anos, né? Foi bacana, porque a gente, quando eu comecei a escrever o roteiro, o livro tinha saído faz uns 6 meses, assim, quando eu vendi para o Beto e tal, não era tanto tempo assim, mas eu já tinha um pouco de distanciamento, e já tinha algumas visões dos leitores, se gostaram, que não gostaram. Eu pude mudar algumas coisas no filme, no roteiro, que eu achei que talvez não tivessem funcionado no livro. Por exemplo, tornar o personagem um pouco mais simpático, menos canalha. O personagem do livro é muito canalha, muito loser, muito frustrado. Eu quis que ele fosse assim, mas alguns leitores se afastaram um pouco disso. Falaram, putz, no filme ele tem que ter uma simpatia melhor para as pessoas torcerem por ele e tal. Então foi coisas assim que eu pude, que depois que o livro já está lançado, depois está resenhado, né, que depois você vê algumas resenhas e fala, esse cara tem razão, você pode, por mais que é outra coisa, não é o livro, você pode corrigir algumas coisas de trama e tal. Por que você olhou para mim? Eu, na verdade, falei bem do livro do Santiago. Não tem qualquer... Não tem. O Santiago é que entendeu errado. E para quem não sabe a história, o Biofobia é um roqueiro quarentão, está chegando, né, quarentão e tal. Ele já teve uma certa fama, mas nunca foi o Renato Russo. Ele foi uma coisa meio alternativa e tal. É muito assim, acho que da minha geração. Eu tenho grandes amigos que são cantores e tal, que ganharam prêmios Revelação, MTV, mas hoje em dia estão meio esquecidos. E estão chegando aos 40 e não tem muito para onde ir nesse universo alternativo brasileiro. E ele é esse quarentão, está chegando aos 40, está meio alcoólatra, cocainômaco, decadente. A mãe dele morre, ele era da casa de campo em que a mãe, escritora, morava. Romance e o filme se passam nesse final de semana que ele está nessa casa, vai esvaziar a casa, fazer dos móveis, dos livros, tal, para vender a casa, e ele começa a ter uma paranoia com o mato, o que tem no mato lá fora, a natureza e tal. Então é um livro é uma trama de confronto do homem com a natureza, seja natureza interna, a decadência física, tal, e a natureza externa, o que tem lá fora e tal, o que tem no mato. Assim. Gente, só agradecer a Estela Florence, não falo mais Florence, que vai estar aqui semestre que vem lançando seu livro, né, com a gente, né, Estela? Se tudo certo. E o Danilo, que chegou ali, né, Danilo? Muito obrigado. Danilo foi de Belo Horizonte para Araxá de bicicleta semana passada, né? Lançou o seu livro lá com a gente. Eu faltei, viu? Infelizmente, mas ainda bem que você está aqui. Danilo lançou o livro Projeto Homem Livre, ele rodou o mundo de bicicleta. 3 anos, 3 dias. E obrigado por estar aqui. Vamos ver se a gente faz aqui também. Né? Uma pergunta aqui. Tá bom. Mais uma pergunta? Sim. Vamos fazer aqui. Você falou de aceitar que o seu livro vire um filme, mas vai que você morre e o seu livro vira um filme. Essa pergunta é para mim? Tudo faz para você. Como é que é a pergunta? Desculpa. Tá, eu morro, isso é bem possível. E o que acontece? E o seu livro vira um filme, sem a sua autorização. Há um livro que eu deixei aí. Mas isso não acontece. Se ele morre, os direitos do livro dele vão para a filha dele. Ou Minha filha não, fica mas com os não é direitos. isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, entre você concordar com isso ou não. E também assim, você não tem mais um controle. Por exemplo, se eu fizesse um livro e meu livro virasse um filme, eu gostaria de, em vida, controlar como ia ser esses personagens. Mesmo que eu não controlasse 100%, que nem você falou, mas eu ia intervir muita coisa. Então, assim, agora, se você morre e ele vira um filme, você não tem mais esse controle. Então, eu acho que descaracteriza muito. Eu escrevo um livro via Zíbia Gasparetto criticando os caras. Eu voto, a escritora é raça. Eu voto. Oi? Né? Não, eu estou brincando. Não, eu não tenho problema com a adaptação. Eu já vi cada coisa acontecer com o texto meu.
que eu não tive nenhuma interferência, que eu não participei do processo, o que não torna nem melhor nem pior. Eu apenas acho que vou dar um exemplo. 10 anos, 15 anos que eu já conheci o Beto, um dia eu estava almoçando na casa do Beto, a irmã dele perguntou, como é que vocês se conheceram? E o Beto lembrou que ele me procurou por conta de um conto que ele queria adaptar, e ele acabou não adaptando, nós ficamos parceiros por outras coisas, e ela disse, que conto era esse? E o Beto contou a história do conto, e não era nada daquilo. Então eu te digo, o diretor tem uma visão que... É que para mim é difícil, porque assim, apesar de eu ser roteirista, apesar de quando eu vou trabalhar como roteirista, eu pego um livro e começo a vê-lo audiovisualmente, é importante que outras pessoas vejam, então o que eu vou escrever é importante que as outras pessoas entendam. A despeito de tudo isso, eu nunca enxergo um livro como um produto passável para uma outra linguagem. Eu acabei de ler o livro do Michel Houellebecq, Submissão. É maravilhoso. Dizem que dá um filme. Eu olhei aquilo e disse, engraçado, né? É um baita livro, eu não vejo filme nenhum aqui. Agora, se um diretor me chamar para adaptar, ele deverá ter uma ideia da adaptação que ele quer fazer. E eu vou ajudá-lo a materializar aquilo. Então, nesse sentido, eu sou completamente despido de vontades e é uma espécie de cavalo no terreiro. Eu estou a serviço do diretor. Eu, por mim, não quero fazer filme nenhum. Dá trabalho, é caro, envolve um monte de gente, leva 6 anos da sua vida, 7 anos. Aí é exibido lá no Unibanco, às 4 horas da tarde, ninguém vai ver, sua família não vai ver. Ainda por cima, o Rubens Evaldo Filho fala mal, ele não entende porra nenhuma de cinema, e ele fala assim, não, é verdade, o Invasor ganhou prêmios no mundo inteiro por conta da estética do filme. Foi feito em 16 milímetros, quem sabe de cinema, um pouco de cinema, vai entender o que eu estou falando. Foi feito sem luz, nenhum tipo de luz, que não fossem as luzes naturais dos lugares. Então ele tem uma baixa exposição, né? Aí ele foi jogado no computador a um rateio de cores. Então ele tem todo um trabalho que mostra o pesadelo do personagem. Ele começa em preto e branco, todo estourado, e vai adensando, virando, esverdeando, ficando uma coisa torta. No fim tem uma câmera olho de peixe, entorta, a parede está torta, que é a cabeça do personagem. Vai ser o Rubens Evaldo Filho e diz assim, é um grande filme, pena que o fotógrafo é amador. O cara ganhou prêmio no mundo inteiro, eu disse assim, então você, sabe, você faz cinema realmente porque a gente gosta de cinema. Eu adoro cinema. Eu, cada vez que vou ver um filme brasileiro, e eu vou ver nas salas, né? Eu dificilmente deixo para ver em DVD. Eu tento ver na sala porque eu sei que aquele filme foi feito para ser visto naquele formato, naquele tamanho, com aquela câmera. O cara escolheu lente. Eu tento respeitar esse trabalho porque eu sei o quanto custa. Agora, o nego está do seu lado, ali comendo pipoca, conversando porque é filme brasileiro, ele entrou por engano. Ou então ele está vendo uma comédia baseada num produto já existente na televisão, que aí é confortável. Aí a gente já viu aquilo, a gente já sabe. Quer dizer, é aquele filme que você vai, você chega na porta do shopping e você fala assim, qual filme nós vamos ver? Qualquer um, basta que bata o horário. Eu sou aquele cara que sai do cinema, sai de casa para ir ao cinema. Se eu chegar no cinema, por alguma razão, eu não puder entrar, eu volto para casa, eu não vejo outro filme. Eu saí preparado para ver aquele filme. Mas eu estou em extinção, como eu disse. Última pergunta. Marçal, Tem penúltima? boa noite. Tá, erga a mão. Aqui à direita. Tá. Pode falar. Marçal. Não, primeiro, Boa depois noite. você. Tudo bom, Marçal? Eu respeitei a penúltima, você vai ser a Marçal, última. seus amores continuam pontiagudos? Desculpa, fala novamente. Seus amores continuam pontiagudos? Os meus amores o quê? Continuam pontiagudos? Os meus amores sempre foram pontiagudos. Ninguém me deu moleza. É um negócio muito interessante. Poderíamos passar o resto da noite falando disso, e eu comecei a escrever sobre amores por conta disso. Para mim, assim, é o tema que me interessa no momento. Eu estou escrevendo sobre isso já desde o... Eu tentei escrever uma história de amor, deu errado, saiu Cabeça Prêmio, que é uma história de pistolagem. Mas juro para vocês, eu estou super honesto. Um dia eu sentei, a Playboy me pediu uma história. Eu falei assim, legal, história da Playboy, a Playboy pagando bem naquela época, é uma delícia. Eu numa merda que dava medo, a Playboy me encomendou um conto. Aí eu fui fazer o conto. Então era uma história de amor. Eu falei, uma história de amor e tal. Botei 2 pistoleiros num parque de diversão, esperando para matar um cara, e um deles lembra uma mulher que foi importante na vida dele. Então, história de amor. Quando eu acabei o conto, eu falei assim, eu não vou mandar para Playboy, não, porque falta um monte de coisa que eu vou contar. Eu fiz o Cabeça Prêmio, que era uma novela, virou filme depois e tal. Então, eu tentei sempre. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Eu considero uma história de amor com final feliz. O Beto Brandt fala assim, final feliz? Assim é. Cadê o microfone ali? Uau, o que mais precisa? O que mais precisa? Roteiro, ator e música. Exato, essa parceria de vocês. Eu já conheço você, a parceria, honestidade sempre com...
Ah, mas tem que ser, né, bicho? A gente não é nada, né? A gente é um engano de Deus, né, cara? A gente é um equívoco. Então, a gente... por exemplo, fundaram uma religião para mexer com a vaidade. Eu lido num meio onde a vaidade é uma palavra forte, é uma palavra presente. As pessoas... É o famoso sabe com quem você está falando. E eu acho isso tudo muito engraçado. Porque o que eu quero mesmo, bicho, é ficar feliz com aquilo que eu faço, escrever, poder ter amigos, ter gente que me lê. Eu acho a glória, sabe? Ter pessoas que falam assim, vem cá, estou esperando seu livro novo. Eu acho isso genial, cara. Eu nasci em Amparo, eu era para estar lá carpindo café. Eu tenho 9 irmãos, bicho. Eu vim de uma família semi-analfabeta. Eu me interessei, eu sou um milagre nesse sentido. Eu não fico posando que nem o Rufato, né? Que o Rufato fala assim, meu pai era pipoqueiro, minha mãe era não sei o quê. Eu acho que qualquer coisa você vira aquilo que você tem que virar. Agora, acima de tudo, a gente acredita num negócio chamado sonho, né? E a gente vive por causa disso. Eu acho que assim, se chegar no fim de tudo, lá no juízo final, que eu falei que eu quero estar na fila dos escritores, que é menos demorada, é mais rapidinha, eu quero poder olhar para trás e dizer, cara, eu consegui fazer umas coisas, sou muito feliz com o que eu faço. Então eu não tenho reclamação nenhuma. Santiago. Para encerrar, vai passar 6 anos da vida esperando o filme? Vai, já foi fisgado pela coisa, ele acredita, ele já tem a melhor qualidade que um roteirista pode ter. Acredita no que o produtor fala. Não, eu adoro isso, porque é carinhoso. Poxa, bicho, mas só que é difícil fazer. É difícil fazer, você vai ver. O filme é pequeno, é um filme pequeno, eu me interessei pelo projeto, porque o projeto é altamente execuível, ele é execuível, sem dúvida. Pode gerar um filme muito interessante, porque é meio singular dentro da filmografia brasileira. Ele tem um grau de originalidade que me interessa. Quando você toca nesse negócio, é a luta do homem contra a natureza, foi a primeira coisa que me passou quando eu li o livro. Eu falei, se eles apostarem nisso aqui, não entrarem na viagem de jacarés e zumbis, estamos bem. E eles acreditaram nisso, o roteiro mostra isso, então eu acho assim, é fantástico. Agora, precisamos falar que eu estou escrevendo com o Renato Ciasca, a gente falou do Beto Brandt, o Beto Brandt está o produtor, que está com os direitos, mas quem deve dirigir é o Renato Ciasca, que já dirigiu vários filmes com o Beto também, em parceria com o Beto, e o Renato está escrevendo comigo também. O Marçal só fala assim, não gostei. Não é verdade, eu vou lá para dar a bênção, porque daí eles acreditam que tem um roteirista sério por cima, vamos aí. É uma esperança, bicho, esperança, eu sou a favor da esperança. E é isso. Gente, muito obrigado. Até a próxima.